Olá, é com muita alegria que estamos novamente juntos e gostaria de compartilhar com você mais um texto da Palavra do Senhor. É sempre uma alegria quando podemos abrir a Bíblia, ler e meditar na sua mensagem. E eu gostaria de compartilhar com vocês o texto de Gênesis capítulo 4, de 1 a 16, que eu vou fazer essa leitura para que juntos possamos refletir sobre Caim, Abel e o culto a Deus. Diz o seguinte: Adão teve relações com Eva, a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você está assim, andando irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo? E estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador de meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. E quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor, disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem me encontrar, ou quem se encontrar comigo, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não, e se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Como vocês percebem, aqui está mais um texto da palavra do Senhor, e esse texto é muito claro sobre o culto a Deus. Nós temos aqui a figura desses dois irmãos, Abel, Caim, e o culto a Deus. Quando falamos em culto, uma pergunta deve ser imediatamente respondida por todos nós, porque nela se fundamenta toda a atividade concernente ao louvor e adoração a Deus. E a pergunta é a seguinte: a quem oferecemos culto? A quem é devido o nosso culto? Todos que comparecem diante do Senhor para o exercício desta atividade espiritual, de prestar culto a Deus, deve ter bem clara em sua mente a resposta da pergunta que foi feita: a quem estou prestando ou oferecendo o culto? E a resposta é óbvia: só Deus merece o nosso culto, nosso louvor, nossa adoração. Então Deus merece o melhor da nossa vida, tudo aquilo que temos de melhor. A resposta também deve fundamentar tudo o que acontece durante o tempo em que
estivermos cultuando a Deus, indo ou não ao santuário, né? O culto pode ser no templo, pode ser na casa, na nossa casa, ultimamente muitos cultos online, né? Onde quer que estejamos cultuando a Deus, nós precisamos ter em mente que é a Ele que nós estamos oferecendo o culto, ao Criador do céu e da terra. Mas não é só o momento do culto, também a nossa vida durante a semana, os dias que separam um culto de outro culto, né, para aqueles que não fazem culto diariamente em sua casa. Se aqui estamos para prestar culto a Deus, então isso deve orientar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir. A partir dessa premissa, nós estamos prestando um verdadeiro culto a Deus com todo o nosso ser, mesmo sem ir ao santuário, né? Em nossas próprias casas ou onde quer que estejamos, precisamos ter a consciência de que a Deus nós estamos prestando culto. Então, cultuar a Deus é o alvo maior, é aquele princípio estimulador de tudo e de todos. Quando pensamos em prestar um culto a Deus, nós precisamos entender que não é um encontro qualquer. Nós não estamos reunidos para qualquer coisa, mas é um encontro de adoração ao Senhor, juntos com o povo de Deus. Então, unidos com outras pessoas, nós estamos ou estaremos prestando culto a Deus. E isso deve ser a mola propulsora de todo cristão. Deve ser a meta constante na mente e no coração da vida de todos aqueles que prestam culto a Deus. Então, cultuar a Deus consiste em oferecer a Ele a consciência que tudo lhe pertence, tudo é dele, que nada nós temos para lhe dar, né? Porque tudo vem do Senhor. E aí, quando temos essa consciência, nós valorizamos muito mais esse momento que nos apresentamos diante dele para cultuar o seu nome. Caim e Abel eram irmãos, ambos experimentaram Deus, né, antes mesmo de haver qualquer religião neste mundo. Tempo de Adão, Eva, Abel, Caim, não havia nenhuma religião organizada no mundo, mas eles tinham experiência com Deus, eles tinham comunhão com Deus, eles conversavam com Deus, né? E a história deles nos ajuda a perceber três coisas essenciais nessa intimidade com Deus. Três coisas que são muito importantes para o momento que nós nos apresentamos diante do Senhor para prestar a Ele culto. Então nós vamos ver vamos apresentar isto, né, nesse momento. A primeira coisa que nós precisamos observar foi o comportamento de Abel e o culto que agrada a Deus. Então, Abel e o culto que agrada a Deus. Porque o culto de Abel agradou a Deus e o culto de Caim não agradou a Deus. Nós precisamos entender isso, né? Porque Deus se agradou do culto de Abel, né? Recebeu aquele culto, aquele louvor, aquela adoração, e não se agradou do culto de Caim, não recebeu aquela adoração de Caim. Então vamos ver agora a diferença destes cultos. Então vamos ver em Abel o culto que agrada a Deus. Por que agradou a Deus? Porque Abel entregou as primícias. Nós temos essa palavrinha ali. Abel trouxe das primícias. Primícias é tudo de melhor, né? Seja o melhor do interior, seja o melhor do exterior. E na verdade é apresentar a Deus aquilo que a pessoa tem de melhor, de melhor. E todos nós seres humanos sabemos o que é o melhor,
Você sabe qual é o melhor quarto, você sabe qual é a melhor cama, qual é o melhor apartamento, qual é a melhor comida, qual é o melhor restaurante, né? Qual é a melhor praia, né? Você sabe qual é o melhor serviço, qual é o melhor pintor, o melhor encanador. Então nós sabemos o que é o melhor. E quando se fala aqui em trazer a Deus as primícias, é trazer para Ele o melhor. E todos nós precisamos ter consciência de quando estamos na presença de Deus, prestando um culto, quer em casa, quer lá no templo, quer na casa de alguém, quer online, nós precisamos ter consciência de que estamos oferecendo a Deus o melhor da nossa vida. Isso é importante. Então é aquela questão, deve ser o melhor em participação, o melhor em atenção, o melhor na compreensão, o melhor na aplicação daquilo que se ouve durante um culto, aquela mensagem que ouvimos. Então nós precisamos estar preocupados, né, em compreender, em aplicar na nossa vida essas verdades do Evangelho. E nós estamos de fato muito preocupados com os adoradores desse tempo, né? Às vezes as pessoas estão indo para um culto de adoração a Deus, mas não levando o melhor, né? As pessoas não estão preocupadas com aquilo que estão oferecendo a Deus durante o culto. Algumas pessoas chegam atrasadas, outros estão cansados, né? Outros constrangidos, né? Porque os pais forçaram, outros querem ver, só foram para ver os amigos, né? E aí por diante. E nós vemos pessoas indo ao templo ou participando de um culto com muitas motivações que são diferentes das motivações exigidas pelo próprio Deus. Então você precisa responder a você mesmo uma pergunta: qual a minha maior motivação ao estar participando de um culto, ao estar presente em um culto de adoração a Deus? O que é que me motiva a fazer isto? Então veja que Abel, ele ofereceu as primícias, ele ofereceu aquilo que tinha de melhor naquele momento de culto, de adoração, de sacrifício ao Senhor. Uma outra coisa que Abel fez, a oferta de sangue, implica aqui em imolação, derramamento de sangue, vida pela vida. Ele levou, ofereceu um cordeiro, o melhor cordeiro do seu rebanho, para que o Senhor pudesse receber, aquele sacrifício que ele estava fazendo. Então veja bem, nossa liberdade de chegar à presença de Deus só é possível por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Se Jesus não tivesse sido imolado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós não teríamos essa liberdade de chegar diante de Deus para oferecer cultos a Deus. Todos nós sabemos que antes do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz, somente o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo uma vez por ano, Então ele uma vez por ano podia entrar e oferecer sacrifício pelos pecados de todo o povo. Mas hoje nós temos a liberdade em Cristo Jesus de estar constantemente, quantas vezes quisermos, na presença do Senhor, porque o sangue de Cristo foi derramado na cruz por nós. E é exatamente isso que está escrito em Hebreus capítulo 9, versos 13 e 14, fala sobre o sacrifício de Cristo, dizendo o seguinte: porque se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de um novilho santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus,
purificará das obras mortas a nossa consciência para servirmos ao Deus vivo. Então está aqui, né, o texto que mostra, se antigamente, né, Deus aceitava o sacrifício de bodes e touros, né, e aquelas cinzas podiam purificar um ser humano, quanto mais, né, o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Então, pelo sangue de Cristo, nós temos essa liberdade de comparecer diante de Deus para oferecer cultos a Ele. Então, veja bem, no culto, nossa vida deve ser oferecida exatamente, né, como cantamos, né? Como cantamos assim: venha o Senhor minha vida oferecer, que realmente seja uma oferta da nossa vida ao Senhor, porque às vezes cantamos uma coisa e vivemos outra, né? Tudo entregarei, Senhor, que realmente seja a disposição do nosso coração de entregar tudo o que temos e tudo o que somos ao Senhor. Então nós precisamos fazer exatamente aquilo que estamos dizendo ao Senhor. E uma outra coisa que também mostra porque o culto de Abel agradou a Deus é que Abel ofereceu o culto reforçado pela conduta, pelo testemunho. Então, para Deus, o culto aceitável, ele precisa estar ligado à atitude, ao procedimento, ao caráter do indivíduo. Abel tinha fé, né? Veja aí o versículo 7. Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Então, em outras palavras, o culto deve ser o resultado da minha vida, da minha conduta, e não um meio para alcançar a aprovação de Deus. Eu não alcanço a aprovação de Deus através do culto. Eu alcanço a aprovação de Deus através do meu caráter, do meu comportamento, da maneira como eu estou vivendo, através da minha fé. E o culto, então, é o resultado de uma vida que agrada a Deus. Se a minha vida agrada a Deus, o meu culto também agradará a Deus. Agora, se eu vivo uma vida que não agrada a Deus, o meu culto também não agradará ao Senhor. Então veja bem, não é pelo fato de estar presente no culto que temos a aprovação de Deus, mas pela forma como nós vivemos, nossa conduta, né? Então é pelo nosso testemunho que o nosso culto é aceito, é por causa da nossa atitude, né, que o nosso culto é aprovado diante do Senhor. E Abel era um sujeito, né, que tinha fé, uma pessoa zelosa, uma pessoa temente a Deus, e isso fez com que o seu culto fosse aceito diante do Senhor. Então, o culto não deve ser um ativismo religioso, mas uma demonstração de dependência do Criador. Não cultuamos para receber bênçãos, mas como sinal da nossa gratidão pela vida que Deus nos deu e por tudo que já temos recebido de Deus durante a nossa vida. Então o culto é essa demonstração de dependência do nosso Criador, né? É uma demonstração de gratidão pela vida que Ele nos deu e por tudo que Ele tem nos dado. Então esse culto é um culto agradável ao Senhor. Então nós vimos até aqui, né, que Deus se agradou do culto de Abel, né, porque revela um caráter íntegro, uma vida temente ao Senhor. E Caim, agora é a segunda parte, Caim e o culto que não agrada a Deus. Então Caim prestou um culto que não agrada a Deus. Por quê? Qual é o culto que não agrada a Deus? É aquele culto sem noção, sem convicção do que está fazendo, ou apenas aquele ritual religioso. Muita gente, vai ao templo, para um ritual religioso.
aí acostumou estar toda semana, todo domingo, né, naquele ritual religioso. E Deus não se agrada quando o culto é apenas um ritual religioso, né? Quando o culto é sem noção, sem convicção do que está fazendo. Por isso nós temos aqui, no versículo 3, ao cabo de 3 dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O texto dá a ideia que, para Caim, o culto tinha um valor em si mesmo, como se o valor estivesse no ato de oferecer, né, aquela oferta, e não na maneira, não na forma como ele estaria oferecendo aquela oferta. Ele não trouxe das primícias como Abel, né? Não trouxe o melhor, né? Aqui não fala isso, não tem a palavra primícias. Então, para Deus, o que vale, né? Para Deus, o que vale é como nós oferecemos o culto, né? Então, diz o texto, o próprio Jesus no Novo Testamento dizendo: olha, quando alguém comparecer para prestar um culto, para entregar uma oferta a Deus, e se lembrar, né, que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não faça a sua oferta, não faça o seu culto. Volta, né, deixa ali a oferta, volta, reconcilia-te primeiro com o teu irmão, depois então você vem e faça a sua oferta. Então Deus é zeloso, né? Se uma pessoa está com mágoa, ressentimento, coração ferido, tá, né, com muitas coisas no coração, às vezes sem fé, e comparece para prestar a Deus um culto, naturalmente este culto não será aceito, né? Então o que Jesus ensinou sobre o culto, sobre a oferta, aqui é muito sério, né? Se você foi ao culto, foi entregar uma oferta, mas se lembrou que tem alguma coisa contra o teu irmão contra você, não complete o culto não. Vai, reconcilia-te primeiro, resolve o problema do seu coração e depois comparece aqui para prestar o seu culto a Deus. Porque ninguém compra Deus com a sua generosidade ou com o seu dinheiro, né? Ninguém compra Deus com isso. Às vezes digo, eu tenho uma grande oferta. Ninguém compra Deus com uma grande oferta. Então, ninguém compra Deus pelo simples fato de estar presente num culto. Então o coração da pessoa é melhor. Então veja bem, com isso a gente chega à conclusão que não tem sentido a pregação, por exemplo, da teologia da prosperidade, que é aquela teologia que diz: dê que Deus vai dar, vai te devolver em dobro. Se você der uma oferta X, Deus vai dar 10 vezes mais. Isso aqui é uma barganha com Deus. Isso aqui é falta de noção, falta de entendimento do que seja um culto, porque Deus não é Deus de trocas. Para Deus não há trocas. Ele sempre nos abençoa e ele deseja que todos nós sejamos fiéis em nosso culto, em nossa oferta, em nossos dízimos, que junto com isso esteja o nosso coração, esteja a nossa integridade. Então são coisas importantes na hora de estar oferecendo um culto a Deus. Uma outra coisa, que Caim ofereceu o culto baseado no esforço humano, né? Caim acreditava em que o esforço em levar uma oferta carregava consigo já um valor, ou direito do culto, né? Ou direito do culto ser aceito, o direito do culto ser aprovado a Deus. Mas não é assim, né, que a Bíblia orienta, não é assim. Então veja que o versículo 2, parte C, e versículo 3, diz: Caim foi lavrador, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então ele trouxe uma oferta, mas não trouxe, como disse, as primícias, não trouxe o melhor, mas o Senhor não se agradou. Veja no versículo 4, você vai ver, Abel trouxe dos primogênitos, das primícias das suas ovelhas,
e da sua gordura, né? Então aí está a diferença, né? Então Abel ofereceu o melhor, Caim, né, ofereceu um culto, mas não foi o melhor, não foi, né, de coração, né, não foi resultado daquilo que Deus tinha lhe dado, né? É como se fosse apenas cumprindo com um compromisso ou com uma obrigação religiosa. Então foi também o culto de Caim não foi aceito porque foi o culto da competição. Veja o versículo 5, a parte B, e também o versículo 8 vai falar sobre isso. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. E disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Caim, né, veja bem, o ódio que estava no seu coração, desde esse momento do culto, ele não suportou ver o culto do irmão sendo aceito por Deus, agradando a Deus, e o seu culto sendo rejeitado pelo Senhor. Então ele ficou com muito ódio no seu coração. É como se fosse uma competição, como se ele estivesse dizendo: Deus aceitou meu irmão e não me aceitou. E esse ódio foi inflamando o seu coração. E aí convidou seu irmão, né, inocente, ingênuo, para ir ao campo, e lá matou o seu próprio irmão. Então veja bem que Caim, ele não cultuou a Deus olhando para si, olhando para o seu próprio coração. Ele também não cultuou a Deus olhando para o alto, olhando para Deus, olhando para o Criador. Ele cultuou a Deus olhando para o seu irmão. Ele estava olhando para o irmão dele, né? Então ele estava prestando o culto da competição com o irmão. Ele não estava preocupado em agradar a Deus. Ele estava querendo fazer melhor do que o seu irmão. E isso é um grande problema no culto, né? Porque ele estava competindo com o irmão. Então é preciso ter muito cuidado, né, hoje em dia, para não cairmos no mesmo pecado, competição entre aqueles que cultuam a Deus. Eu vou fazer um culto melhor, eu canto melhor que fulano, eu vou contribuir mais do que ciclano. Competição no culto é sinal de pecado, né? Competição é pecado, é sinal de que nós não estamos olhando para dentro de nós e nem estamos olhando para Deus. Nós estamos olhando para os irmãos que estão do nosso lado, né? Olhando para os outros, olhando para as pessoas que estão ao nosso lado. E às vezes as pessoas vão a um culto para competir mesmo, né? Não só no programa do culto, mas competir com roupas. Eu me visto melhor, eu sou melhor, eu tenho mais, eu tenho menos, né? Então essa competição humana, né, que Deus não aceita. Então Deus não aceita de forma alguma um culto competitivo, né? E às vezes nós ficamos assim: o culto de fulano de tal é melhor do que o culto de ciclano, né? Pode até ter melhores equipamentos, um melhor ambiente, mas será que realmente ele é mais agradável a Deus? Aquele culto mais suntuoso é mais agradável a Deus do que aquele culto mais simples, mais humilde? Precisamos avaliar isto, né? Porque Deus, ele não vê como o homem vê. A Bíblia diz que o homem olha para o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha para o coração. Às vezes o culto é aquela festa, aquele show, né? Cada um querendo ser melhor que o outro, mas Deus não se agrada disso. Aquele culto não valeu absolutamente nada diante de Deus. Então nós precisamos estar atentos com o tipo de culto que nós estamos prestando ao Senhor. Isso é muito importante. Então tenha cuidado, né? Ninguém compete com Deus e nem compete consigo mesmo. Competição é só com outros. E a atitude do culto deve ser, primeiro, olhando para o nosso coração. Quando olhamos para dentro de nós, nós sentimos que somos pecadores, miseráveis pecadores. Então, quando olhamos para os nossos pecados,
nós vemos que somos os piores. Como disse o apóstolo Paulo, Cristo morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o pior de todos. Então, quando olhamos para dentro de nós vemos que não temos merecimento nenhum. Eu não mereço nada, né? Se não for a graça, a misericórdia de Deus, eu seria destruído, consumido, como diz a própria palavra. Então, num culto, primeira coisa, eu preciso olhar para dentro de mim, do meu coração, e não querer ser melhor do que ninguém, porque eu não sou melhor que ninguém. Não existe ninguém melhor que ninguém. Todos nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e ver realmente quem nós somos, né? E nós sabemos quem nós somos. Então, uma pessoa que vai cultuar a Deus e que olha para dentro de si, ela nunca vai competir com os outros. Ela sabe quem ela de fato é. E uma outra atitude que devemos ter, que quando nós cultuamos a Deus, os nossos olhos precisam ser colocados no Senhor, olhando para Deus. E quando nós olhamos para Deus, quanto mais olhamos para o Senhor, quanto mais adoramos o Senhor, mais sentimos o quanto somos pequenos, o quanto somos pecadores aqui nesse mundo. E aí a gente não compete com ninguém. Agora, se uma pessoa vai para um culto, primeiro olhando para si, ou quer dizer, não olhando para o seu coração, achando que é o tal, que é melhor que todo mundo, aí fica vendo defeito em todo mundo, né? E também não olha para Deus, então certeza que esse culto não será aceito pelo Senhor. Aí está a diferença de Abel e de Caim. Abel, uma pessoa contrita, prestou um culto a Deus, né? Olhando para o Senhor, olhando para si mesmo, ofereceu aquilo que tinha de melhor e Deus o aceitou. Abel, não olhou para dentro do seu coração, ele tinha ódio, tinha mágoa no coração, um espírito competitivo no coração, e ele trouxe aquele sacrifício como se fosse um desencargo de consciência, e aí então Deus não se agradou daquele culto. Então eu gostaria que nós pudéssemos pensar, que tipo de culto estamos oferecendo ao Senhor. Essa história de Caim e Abel é uma história que apresenta aqui espiritualidades diferentes. E eu gostaria de gastar uns minutos sobre isso. Então veja bem, a espiritualidade de Abel recebeu justificação pela fé. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual teve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, depois de morto, ainda fala. Até hoje, quando vamos falar de culto, a gente tem que falar de Abel. Depois de morto, ainda fala. Ainda é um grande exemplo de como devemos cultuar a Deus. Então ele sabia que não havia nada nele que pudesse ser suficiente para estar diante de Deus. Por isso, ele ofereceu a Deus a sua vida, ofereceu a Deus as primícias do seu esforço, ofereceu a Deus o melhor cordeiro que tinha ali. Ele ofereceu tudo a Deus, não só o sacrifício do animal, mas ele ofereceu a sua vida, a sua devoção a Deus. E assim deve ser a espiritualidade daqueles que desejam agradar a Deus. Ofereça a sua vida, ofereça o que você tem de melhor, ofereça todo o seu ser ao Senhor, porque isso é muito importante. E a espiritualidade de Caim foi reprovada, ao passo que de Caim e sua oferta não se agradou o Senhor. Verso 5, parte A. Então, Caim caiu na tentação da autoconfiança, Ele confiou em si próprio, achando que estava abafando, mas foi rejeitado em seu culto. Então muitas pessoas pensam que estão agradando a Deus, mas na verdade estão afirmando a si próprio.
né? Não estão agradando a Deus com aquilo que estão fazendo. E uma outra coisa que nós vemos aqui na vida de Caim, né, que essa competitividade, né, ele estava, né, competindo com o seu irmão. Isso é um sinal também de autoafirmação. Veja o que diz o verso 6. Então lhes disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Por que você está assim? Então é preciso ter cuidado com esse pecado, pois ele nos impede de cultuar a Deus. Quem ora melhor, quem canta melhor, quem toca melhor, ensina melhor, é melhor igreja, tem o melhor tempo. Cuidado com essas coisas. Competitividade é um pecado, né, que faz com que Deus rejeite o nosso culto. Nós temos que entender que nada somos e nada merecemos. Essa é uma verdade absoluta do Evangelho. Então Caim frustrou-se com Deus. Então diz o verso 5: ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Percebeu, né, que Deus abençoou o seu irmão, e por isso ele ficou irado, ficou com ódio. E quando Deus abençoa nossos irmãos, nós não devemos ficar com ódio, devemos ficar alegres. Mas quando Deus abençoou Abel, Caim ficou com ódio, né? E deveria ser ao contrário, ficar alegre. Então nós temos que nos alegrar, né, quando os nossos irmãos são abençoados por Deus, e não ficar frustrado, ficar irado. Então Deus, ele abençoa, e que alegria ver pessoas sendo abençoadas. E quando temos uma inveja, ciúme de que Deus abençoou fulano e não me abençoou, é uma atitude pecaminosa, né? Então veja bem, como Caim não pôde matar Deus, ele matou seu irmão, mas eu acho que o desejo do seu coração era matar Deus, né? Verso 8, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou, né? Ele se vingou de Deus, matando aquele a quem Deus havia aprovado. Deus aprovou Abel e ele matou Abel, né, como se fosse uma afronta ao próprio Deus. É o que Jesus disse: quando a um destes meus pequeninos o fizestes, a mim o fizeste. Então o que ele fez a Abel, né, a Deus ele fez. Então há pessoas que se vingam de Deus, prejudicando as pessoas que são fiéis a Deus. Então a reprovação de Caim, né, trouxe como marca esse ódio, né? E aí vem a recompensa. Versos 11 e 12 está dizendo: agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para da tua mão receber o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então as consequências da atitude, ou de atitudes como essa atitude de Caim, né, desembocam em ódio, amargura, em maldição, e até a própria terra foi, né, prejudicada por causa dele. Então, vejam bem, terminando aqui, só há duas maneiras de nos apresentarmos diante de Deus para adorá-lo, para cultuá-lo: seguindo o modelo de Abel ou o modelo de Caim. A gente segue um dos dois modelos. Ok? E a pergunta é: que culto temos prestado a Deus? É o culto das primícias, do sangue, da conduta, da fé, da alegria, da voluntariedade? Ou é o culto sem convicção, sem noção, sem fé, o culto do esforço humano, do peso, da competição? Que tipo de culto temos prestado a Deus? E Jesus diz, então, em João capítulo 4, 23 e 24, o seguinte: mas a hora vem, né? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores, porque Deus é espírito, e importa, né, que os que o adoram
o adorem em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe. Amém.